Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre desarmar. Quando a gente fala de desarmar esse feminino, estamos falando também de uma mulher que ela vai ativar mais o seu lado feminino quando passamos pela nossa sociedade, onde estamos em plena convicção de que o feminino ele pode ser mais aflorado através da síndrome da mulher guerreira, da síndrome da mulher forte, da poderosa, da masculina. Desativamos esse modo feminino de, às vezes, até estar desamparada para que haja um amparo masculino, às vezes de estar até frágil, para que haja uma força masculina, que no caso seja de um cônjuge, por exemplo, para a gente ficar nesse modo ativo da mulher guerreira, da mulher forte e empoderada. Então, na verdade, o verdadeiro empoderamento feminino é aquele que se dá a partir da sua fragilidade e não da sua força que você demonstra ter, mas muitas vezes não tem. É só uma armadura, uma casca da tartaruga que é colocada ali por fora, mas por baixo sendo uma pessoa frágil. Internamente, só Deus e você sabe o que você tem passado. Começando com uma pergunta nessa palestra: o que é uma mulher armada? Uma mulher armada é o que eu acabei de definir agora para vocês. Muito mais que isso, claro que a gente não vai se prender somente a isso, mas por que as pessoas se armam? Então, por que esse feminino se arma? Porque se não se armarem, se sentem vulneráveis, frágeis ou indefesas. Isso mesmo. Então, você se sente frágil, indefesa, vulnerável se você não se armar. Armar internamente contra o mundo, contra o externo. Porque o mundo, talvez para essa mulher, se torna como ameaça para ela. Quando nascemos, éramos totalmente dependentes e vulneráveis. Aprendemos a nos armar conforme fomos crescendo, através das experiências de vida, principalmente com os pais. E sempre que eles iam corrigir-nos e tudo mais, a gente foi armando-se internamente, porque a gente queria agradá-los de alguma forma. E a gente sabia o que era que deixava eles tristes. E sabia que isso traria uma consequência, como, por exemplo, o apanhar. Conforme fomos crescendo, competindo com outros coleguinhas, também essa competitividade acontecia muito na escola. Quem falava melhor, quem pintava melhor, qual o desenho mais bonito, qual a letra mais bonita, e envolvendo também até críticas de coleguinhas e tudo mais. Isso foi um grande problema. Competindo com outras coleguinhas, a gente armou-se internamente também. E quando a gente fala de uma mulher armada, a gente fala de uma mulher que competiu também com os meninos, com os coleguinhas. Muitas vezes até na brincadeira, a gente percebe que muitas vezes este coleguinha estava talvez jogando bola, basquete com outros colegas, no meio que não tinha meninas, e você como menina quis se igualar a eles, porque era só você como menina. Nisso, trouxe uma dor emocional muito forte, muito latente, onde você queria, pelo menos, trazer a igualdade naquele espaço. A competição do espaço, ela está muito conectada também com esse feminino ferido. A negociação com o pai e a mãe também está muito relacionado com essa competitividade, porque é o momento em que a criança vai identificar os momentos de trocas entre os adultos, onde a mãe vai falar, em troca de você ganhar uma boa nota na escola, ter uma boa nota na escola, eu vou te dar aquela bolsa que você tanto desejou para você usar na escola. Há uma diferença entre o armamento feminino e o armamento masculino. Quais são essas diferenças? A diferença do armamento masculino é que ele vai, inclusive no reino animal, ter competição, ser predador, marcador de território, como a gente sabe, disputa por quem é maior, mais forte, mais musculoso. Entre os homens também a competitividade por trabalho é muito existente, já que eles vão competir sobre quem às vezes ganha mais, quem tem o melhor emprego, quem tem o melhor carro e tudo mais. Então, essa competição ela é mais pro lado
masculino. Essa luta muitas vezes se torna física quando esses caras, né, vão para a luta, começam lá a trabalhar a musculatura para poderem ficarem mais fortes, lutarem judô, lutarem boxe e outras lutas também físicas. Na maioria das vezes, os maiores crimes também, eles são cometidos por homens. Então, isso já está na estatística como coisas que eles cometem em maior probabilidade. Já está na estatística, tá? A mulher, ela vai competir através da arma da inveja, da competição, da sedução, da mágoa, do ressentimento, controle, estresse, vitimismo. No vitimismo, você sempre vai culpar alguém. Então, essa mulher, ela é a vítima de tudo aquilo que faz para com ela. Ela nunca quer algoz, ela vai ser sempre a vítima, então ela se arma como vítima. E coloca outras pessoas também para ficarem contra aquela que ela está falando, aquela que ela está sendo vítima dela. Exemplo, sempre é muito comum a gente ver mães que colocam as filhas contra os próprios pais. Isso mostra que essa mulher, ela está se armando de alguma forma, dizendo, olha, nessa casa, nenhuma mulher está a favor de você. Para ativação do nosso poder feminino, a gente não precisa se armar. A gente, pelo contrário, temos que desarmar de tudo isso. E o feminino, ele deve ser acolhedor, doce, leve, amável. Temos que nos livrar desse armamento interno que existe em nós. Existem 3 esferas, camadas do armamento, tanto masculino como feminino. Então, a gente vai ter o mental, o energético, emocional, espiritual, sendo que o emocional e o espiritual está muito conectado. Então, por isso que a gente fala 3 esferas. Pode ser também considerado 4 esferas se vocês quiserem dividir, tá? O homem no mental, olha como ele funciona. Eu discordo de você, você não tem importância para mim, você é diferente de mim. Então, um homem olhando para outro homem, ele pensa dessa forma. Eu discordo de você, você não tem importância para mim, ignora, tá? Por isso que eles não têm tanto sentimento. E você é diferente para mim. Você é diferente de mim. A mulher já pensa, o que será que ela está pensando de mim? Vou ser melhor que ela. Quem nunca pensou isso? Eu estava no mercado um dia, uma mulher me olhou, ficou um bom tempo me olhando, da cabeça aos pés, séria, e eu pensei, nossa, que estranho. E eu armei já meu espírito, minha natureza. O que aconteceu? Mesmo assim, quando eu saí de dentro do mercado, que eu olhei para ela, ela estava olhando para mim e ela sorriu para mim. Sorriu docilmente e eu voltei esse sorriso para ela. Ou seja, às vezes o que eu poderia estar pensando ser inveja, competitividade, resistência, raiva, o que ela estava pensando de ruim, que o nosso cérebro ele tenta nos proteger, por isso que ele vai pensar só o lado ruim. A gente já vê que é um lado bom. Pode ser também, mesmo que a pessoa esteja olhando com cara feia ou séria. Vai saber o que ela está pensando. Às vezes nem é sobre você, é sobre outra coisa que não tem nada a ver. Então, por isso que a gente se arma, e se arma muitas vezes em vão. A mulher tem essa questão também de querer ser melhor do que as outras, em vestimentas, em roupas, em calçados. E quando tentamos ser melhores, a gente vem com uma natureza masculina para competir, entende? A energia da competição é uma energia masculina. Então vai te deixar mais masculina. A inveja deixa a mulher mais masculina. A competição deixa mais masculina. Tantas outras coisas que você agora considera como resistência deixa mais masculina. O ser guerreiro, o ser forte o tempo todo te deixa masculina. Esfera energética do homem e da mulher. Eu me sinto mal perto de você. Eu não suporto ficar perto de você. Eu não me suporto. Na esfera energética, o corpo começa a sentir dores e sintomas que ninguém descobre o que é.
os aparelhos médicos não captam a vibração. Então, na esfera energética, os dois funcionam da mesma forma. Quando está na esfera energética, os aparelhos médicos não vão identificar o problema, só vai ter sintoma. O emocional de ambos: eu odeio você, eu tenho raiva, eu tenho mágoa de você, você me traiu. O que ela disse, o que ele disse não me agradou. Ele não me pagou. O emocional faz a mente remoer, ok? Os pensamentos, eles podem ser repetitivos ou até obsessivos, gerando muita ansiedade. Todos esses sentimentos e pensamentos podem ser sobre você mesmo ou mesma. Depois da esfera emocional, o corpo ele já pode estar respondendo de forma física a uma doença. Então é muito sério a questão emocional, porque aí você passa da esfera mental para uma esfera energética e da esfera energética para uma esfera emocional. Do emocional pode atingir o espiritual e o seu corpo manifestar aquilo. Já pode ser vista por aparelhos médicos quando chega na esfera física. Esfera espiritual: quero controlar aquela pessoa ou aquela situação, aquele ambiente. Quero provocar aquela pessoa. É uma provocação, mas é mais espiritual do que emocional. Quero constranger aquela pessoa. Você já começa a bolar um plano, certo? Por isso que a Bíblia já diz: Deus conhece os pensamentos do homem e sabe as intenções do coração. O coração é onde fica o espírito. E por fim, vou fazer aquela alma não existir mais. Nesse momento, você decide o que você quer. Ela não pode existir. Exemplo: quando você resolve apagar aquela pessoa do seu pensamento, apagar ela da sua vibração. E muitas vezes isso passa a não fazer mais parte da sua vida, essa pessoa, quando você decide fazer uma terapia. Do contrário, isso muitas vezes, em alguns casos, não generalizando, as pessoas têm pensamentos, muitas vezes, de autoextermínio. Seja para esquecer uma situação, seja para esquecer uma pessoa, seja por pensamentos obsessivos, controladores, e também, muitas vezes, em alguns casos, principalmente da parte masculina, questão de extermínio a outras pessoas, sabe? A controlar, a ter um planejamento de fazer o mal contra alguém. Então, nessa parte, o ódio já infiltrou. E é muito perigoso nessa questão, gente, porque a gente vê isso no meio político. O ódio está infiltrado no meio político, seja de um lado ou de outro, não estou defendendo esquerda ou direita. E aí é quando a gente já viu muitos casos no meio político, né? De pessoas, de candidatos morrerem e tudo mais por conta desse ódio político. Existe o ódio religioso, que é um dos piores de todos. Existe o ódio político. Então, podemos chamar, quando a pessoa chega a esse ponto, não só de uma psicopatia, mas uma doença na alma. Aí que entra Deus, para transformar o ser da pessoa de dentro para fora. Por isso ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, não a armadura humana, a armadura de Deus. E o que é essa armadura? É a palavra de Deus, é o amor incondicional. Na escala de frequências vibracionais, é muito importante sabermos em qual frequência estamos vibrando, e assim a gente identifica também se a gente está armado ou não, que é a frequência vibracional com a escala de Hawkins, ok? Então a gente tem uma frequência altíssima de 1000 Hz, que significa consciência maior. Essa frequência ela é considerada a frequência divina. A frequência de 700 significa iluminação, a 600 Hz, paz, a 540, alegria, 500, amor, 400, razão, 350, aceitação, 310, disposição,
250, neutralidade. 200, coragem. 175, orgulho. 150, raiva. 125, desejo. 100 Hz, medo. 75 Hz, tristeza. 50 Hz, apatia. 30 Hz, culpa. E 20 Hz, vergonha. A vergonha, se você tem vergonha, é um estado emocional muito baixo, de frequência vibracional. Se você sente culpa, muito baixo. Então, quando a gente trabalha terapia, a gente trabalha culpa, vergonha, tristeza, apatia, para você sair desse nível baixo de frequência vibracional e elevar a sua frequência muito mais, a uma condição até de iluminação. Então, é essa a nossa aula hoje, como conscientização do que é uma pessoa armada, do que é um feminino armado, e o que a gente pode trabalhar também para aperfeiçoar esse lado em nós masculino, ok? Beijo a todos vocês.